Uma boa tarde a todos. Continuando o nosso trabalho sobre o pensamento de Joana de Ângeles, Jung e Jorge Andréa, já que nós modificamos o título para ter um grau de abrangência maior, inclusive as obras do nosso querido irmão. E por que eu trouxe este assunto à baila, sobre o aborto? Porque nós estamos vivendo momentos de pós-modernidade, chamada modernidade líquida, aonde estamos perdendo alguns padrões de referência, onde estamos vivendo momentos de ausências de códigos sociais, culturais, e quando escutamos que a Organização Mundial de Saúde, que deveria primar, sobretudo, pela vida, está advogando a ideia da extirpação de uma existência por conta de uma enfermidade, o Zika vírus, nós espíritas trazemos essa obrigação, esse dever de mostrar, sob o viés da doutrina e sob o viés da ciência, que ali tem uma vida, ali tem um padrão tetradimensional, ali tem as bases de um indivíduo adulto, ali tem todo um mecanismo energético do processo reencarnatório, tão complexo, mas tão belo. Então, como está dizendo aí o cartaz, respeitemos a vida, aborto não. Lembrando aqui, no Evangelho de João e de Isaías, que nos diz: eu disse que vós sois deuses. Ora, se somos deuses, o embrião também tem o potencial divino dentro de si. E quando se pratica esse ato, nós estamos matando Deus. Indiretamente estamos matando Deus. Como está bem claro aqui no Evangelho de João e de Isaías, como também palavras de Jesus em Lucas. O reino de Deus não está ali nem acolá. O reino de Deus está em todos, inclusive no embrião. Então o assassinato é um assassinato divino, poderíamos dizer assim. Claro, não estamos aqui para julgar, sabemos das implicações de uma atitude dessas, de desespero, de ignorância. E o próprio Jesus nos fala que não devamos julgar, porque na medida que julgarmos, seremos julgados. Ninguém está aqui para julgar. A prática abortiva ou qualquer outra prática que fere os códigos divinos, não estamos a julgar, mas estamos a mostrar. E como espíritas temos esse dever, porque o reino de Deus está, inclusive, no embrião. Por isso, não deixa de ser um assassinato por via indireta. E vamos para o Livro dos Espíritos, na questão famosa 358, que Allan Kardec pergunta aos espíritos: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Em qualquer período da gestação. Desde lá da formação do zigoto, do ovo, a união do óvulo com o espermatozoide, nesse concerto magnífico da vida, é realmente um crime a provocação do aborto em qualquer estágio. Então os espíritos responderam: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma, e aí é que nós nos arraigamos, do princípio da vida, da reencarnação, da necessidade de estarmos aqui, de passar pelas provas. Todos estamos passando por provas. A que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, a importância da vida, a importância do processo reencarnatório,
a importância de estarmos aqui filtrando as impurezas da alma, do espírito. Por isso nós espíritos, mais do que nunca, defendemos e valorizamos a vida, nada que suprima a vida. E já está lá, inclusive no Antigo Testamento e na carta de Paulo aos Romanos, o não matarás. Diga não ao aborto, viva a vida. Então já lá no Antigo Testamento, o Decálogo, a carta de Paulo aos Romanos, dando importância capital à vida, à existência, que não é nossa, não é da mãe, não é da sociedade, não é do governo, não é de ninguém, é de Deus que cria. E como médico, vamos relembrar este pai chamado Hipócrates, o pai da medicina, que bem antes de Cristo, ele já nos trouxe o seu primeiro juramento, e eu trouxe aqui para vocês o texto original em grego, em que todo médico coloca as suas mãos nesta Bíblia para fazer o seu juramento. Então, o dever do médico não é extirpar, extinguir, matar. O dever do médico é salvar. Então, já diz lá, no juramento de Hipócrates, vamos ler juntos. O médico diz: eu aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, seria a eutanásia, nem um conselho que induza a perda, também. Diz aqui no juramento: do mesmo modo, eu não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Eu conservarei imaculada minha vida e minha arte. Olha como eu coloquei em destaque: imaculada, sem máculas. Ou seja, esse é o dever do médico. Conservar-se imaculado na sua profissão. Por isso a nossa querida Madre Teresa de Calcutá nos diz: se el aborto não está mal, então nada está mal. Então ela diz: se o aborto não é o mal, então nada é o mal. A nossa querida Madre Teresa de Calcutá, como ela coloca aqui também: eis porque o aborto é um pecado tão grave, diz ela. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais altos do que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. Então nos colocamos acima de Deus quando tomamos essa decisão de aniquilarmos uma existência, uma vida. E por isso vamos novamente no Livro dos Espíritos, na questão 880, quando Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos luminares: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. E ali não está simplesmente um embrião inerte, incapaz, sem defesa. Não é só isso. Ali está uma vida que tem que ser respeitada. O de viver. O de viver. Por isso é que ninguém, dizem os espíritos, tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Está muito clara a definição dos espíritos. Todos têm um direito à vida, né? Inclusive esse gatinho, né? Por isso que também nós espíritas combatemos qualquer procedimento de sacrifício, de atenuação da existência sob a alegação para o animal não sofrer. Porque o animal está aprendendo também na sua dor, no seu sofrimento, para o seu futuro como espírito, já que ele é um princípio espiritual. Então não temos esse direito.
O escritor Fernando Sabino também, com muita felicidade, nos coloca: matar não é tão grave como impedir que alguém nasça. Olha que coisa bonita. Tirar a sua única oportunidade de ser. Esse homem deve ter sido reencarnacionista, com certeza, né? O aborto é o mais horrendo e abjeto dos crimes. Nada mais terrível do que não ter nascido. Mais do que a própria morte. Esse grande delito, não é? É não ter nascido. Ou seja, a oportunidade da vida, a oportunidade da encarnação, a oportunidade do amor, de amarmos, sermos amados, acolhidos e sermos acolhidos, acarinhados e acarinharmos. Sentido da vida, né? Como disse, não temos o direito, sob qualquer aspecto, de atirar a primeira pedra. Essa passagem do Cristo está em João, é extremamente significativa. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Lembrando que os mais idosos foram à frente, né? Por que seria? O idoso tem mais conhecimento, entre aspas, mais experiência, traz suas culpas, mas primordialmente o idoso já está num processo de desacoplamento do corpo espiritual. Então trava um contato maior com seus conteúdos de vida atual e de vida passada. Daí José Herculano Pires e Leon Denis ter dito que o idoso vive num estado de mediunidade permanente. Por isso, porque a mediunidade nada mais é do que esse estado semiliberto do corpo espiritual. Por isso Jesus nos traz essa recomendação. E Madre Teresa de Calcutá, mais uma vez, nos fala sobre o julgamento. Porque quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Entendendo, pelo lado da psicologia, que o julgamento nada mais é do que a projeção da nossa imagem no outro. Interessante que Jesus nos coloca essa frase aqui, esse parágrafo, está em Mateus, que ele nos diz: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Como é que isso acontece, né? Não julgueis para não sermos julgados. Então, quando eu acuso uma criatura, eu estou projetando a minha imagem psicológica no outro. Isso é claro, mecanismo de projeção psicológica. O outro, por sua vez, não vai recepcionar este julgamento, esta crítica, com muita alegria. O que ele faz? Ele retribui. Há uma reação natural e também passa a julgar aquele que o julgou, também projetando a sua figura interna, psicológica. Então ficamos nessa rede. Eu julgo, o outro julga. Eu agrido, o outro agride. Isso é um mecanismo de projeção psicológica duplo. É assim que acontece nas nossas relações conflitantes. E o Mestre Jesus, mais uma vez, nos fala: não temos o direito de julgar quem quer que seja uma criatura que cometeu o aborto ou qualquer uma outra atitude. Então ele nos fala da hipocrisia. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para então cuidar do argueiro, do cisco do olho do teu irmão. Então ele coloca aqui um dos grandes mecanismos nossos de proteção, que é a hipocrisia. A hipocrisia é um mecanismo de proteção do nosso ego, dos nossos medos. Então, quando eu tenho medo de ser eu mesmo, o que faço? Eu me revisto de uma máscara, de uma persona. Ou seja, aparento aquilo que eu não sou.
é uma dissimulação completa, chamada de hipocrisia. Então, o hipócrita ele tem que primeiro se olhar, ele tem que divisar, se observar, se analisar, fazer a sua transformação para não ficar criticando o outro como um mecanismo de projeção, né, do nosso ego. Na Constituição Brasileira de 1988, também, no artigo 5º, garante a inviolabilidade do direito à vida. Então, nós temos isso na Constituição, no artigo 5º, ou seja, a inviolabilidade do direito à vida. E continuando, a possibilidade da não aplicação da pena no caso do chamado aborto necessário, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. E, lamentavelmente, por desconhecimento de causa, eles abrem esse precedente no caso do estupro. Está lá no artigo 128, inclusos 1º e 2. E nós sabemos claramente que nada dentro da lei de Deus é injusto, inclusive o estupro. Sabemos que o espírito faz as suas escolhas. Não que ele vá escolher para ser estuprado, não é isso. Mas vai trazer todo o seu passado, todas as suas tendências, podendo gerar esse mecanismo. E quantas vezes, né? Não temos ideia, nem estatisticamente falando, de repente uma criança, filha de um estupro, poderá ser o arrimo de família, o protetor do pai, o protetor da mãe. É um espírito. Não importa o mecanismo, né, que isso aconteça. O importante é que ali tem uma alma, tem um espírito que vem, de repente, até como uma forma de resgate, de prova, para amparar esses pais na velhice. E desconhecemos isso, né? Voltando ao Livro dos Espíritos, na questão seguinte, a 359, em que confirma, de certa forma, parcialmente, a Constituição, o artigo 5º. Quando Allan Kardec faz a pergunta, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira, a criança, para salvar a mãe, para salvar a segunda? O que os espíritos responderam? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, é aquele adendo que está, inclusive, na Constituição. Sacrificar o feto, né, o embrião, o feto, para salvar a vida da mãe. Então, a doutrina de acordo com o artigo 5º, né, da Constituição. Agora, alguns dados estatísticos. Uma mulher morre a cada 2 dias devido a abortos inseguros no Brasil. Isso aí a gente tem que abrir aqui um parêntese, não é por isso que vamos promover e facultar o aborto legalizado. Mas é para mostrar o índice de morte de mulheres que cometem um aborto. Olhem só, 1 milhão de abortos por ano no Brasil. 1 milhão. Mas tem um dado estatístico mais forte aqui que eu trouxe para vocês. É desse homem aqui, Steve Jones, professor de genética da University College de Londres e diretor do Galton Laboratory. Ele afirma que anualmente em todo o mundo nós temos cerca de 90 milhões de nascimentos e 60 milhões de abortos provocados. E nós, como espíritas, ficamos aqui a elucubrar. Para onde vão esses 60 milhões de espíritos que sofrem, né, a possibilidade da existência, a extirpação da vida? Para onde vão esses espíritos? Será que todos perdoam a atitude dos pais, da mãe ou do pai? Todos têm essa capacidade? Ou isso explicaria grandes processos obsessivos
vigente, inclusive na esfera da sexualidade, no chakra genésico, provocando alterações, doenças, sintomatologias. Alguém consegue me explicar, medicamente falando, a tensão pré-menstrual das mulheres que sofrem terrivelmente? Alguém consegue me explicar o alto índice de câncer de próstata nos homens? Que alguns urologistas afirmam categoricamente que o homem que chega a 80 anos, eu estou muito longe disso, é como se assinasse um atestado, um selo. Você vai ter câncer de próstata. Então, nós temos que pensar sobre isso, né, companheiros? 60 milhões de espíritos que ficam aí na crosta planetária, perambulando e provocando alterações em todos nós, de nossas dívidas, né? Dentro dessa área. Não poderia deixar de citar o Dr. Jérôme Lejeune, essa famosa criatura que foi o que descobriu a síndrome de Down, que tem esta frase aqui importantíssima, muito bela. Diz ele: mede-se a qualidade de uma civilização pelo respeito que ela tem pelos seus membros mais frágeis. O inventor, né, o descobridor da síndrome de Down, do mongolismo. A sua filha, Clara Lejeune Gaimard, ela nos diz que um dos objetivos do meu pai foi devolver humanidade às crianças com síndrome de Down. E realmente, né, esse grande cientista, Jérôme Lejeune. E ela diz aqui, se uma parte do dinheiro que se gastou no diagnóstico e no aborto das crianças com síndrome de Down tivesse sido investido em pesquisa, já poderíamos ter a cura. Então, são questões que devamos refletir, né? O mau emprego, a má utilização, né? E aqui, Jérôme Lejeune, que foi um pediatra francês, ele tem um diálogo bem interessante que eu trouxe aqui para dividir com vocês, com este homem aqui, materialista, um bioquímico francês chamado Jacques Monod, que tem essa frase muito triste, né? Muito infeliz, que ele diz que o homem finalmente sabe que ele está sozinho na imensidão insensível do universo, do qual ele surgiu apenas por acaso. Uma frase bem nihilista, né? Insensível, né? Do universo, esse universo que conspira tanto contra nós e que ele veio apenas por um acaso. Mas há um diálogo entre ambos, em que Jérôme Lejeune pergunta a ele, Jacques Monod. Isso foi, inclusive, feito publicamente numa televisão francesa. Jérôme Lejeune pergunta a Jacques Monod: sabendo-se que um pai sifilítico e uma mãe tuberculosa tiveram 4 filhos. O primeiro filho nasceu cego. O segundo filho morreu logo depois do parto. O terceiro nasceu surdo e mudo. E o quarto, tuberculoso. Que beleza, né? E a mãe ficou grávida de um 5º filho. O que fazer? Perguntou Jérôme Lejeune para Jacques Monod. Olha a resposta do materialista, né? Que não poderia ser outra. Ou seja, eu interromperia essa gestação. Aborto. E aí a resposta veio de imediato. Olhem só, o senhor teria matado Beethoven. Pois é, né? Então veja um lado materialista, ignorante, né, o que impediria por este ato de ter dado vida a essa criatura extraordinária que foi Ludwig van Beethoven, grande compositor clássico. E esse indivíduo que todos vocês conhecem, Andrea Bocelli, ele diz: os médicos sugeriram a uma jovem mulher
que ela abortasse, porque o bebê nasceria com alguma deficiência. Ela se recusou. A mulher é minha mãe e o bebê sou eu. Andrea Bocelli, esse grande cantor clássico que todos nós conhecemos, italiano. Ele ficou cego depois, tá, gente? Ele não nasceu cego, não. A cegueira veio a posteriori. Ele nasceu perfeitinho. Mas tem mais, ó. Vocês conhecem Einstein? Pois é, se estivesse para nascer hoje, Albert Einstein, esse grande físico e matemático, teria sido abortado. Porque uma ecografia, esse exame de imagens, apresentaria uma malformação no lóbulo cerebral esquerdo. Ele teria sido abortado. Interessante que a anomalia dele foi no lobo cerebral esquerdo. Exatamente a área onde ele predominava, a área matemática, cognitiva, operacional, desse gênio da matemática e da física. Joana de Ângelis, já que o nosso trabalho é de Joana, no seu livro Após a Tempestade, capítulo 12, ela nos fala do aborto criminoso, o aborto delituoso, em que ela diz: infanticídio execrável, quer dizer, abominável, né? O aborto delituoso, criminoso, é covarde processo de que se utilizam os espíritos fracos para desfazer-se da responsabilidade, incidindo em grave delito de que não se poderão exonerar com facilidade. Atentado criminoso contra um ser que se não pode defender, constituindo por isso mesmo dos mais nefandos atos de agressão à criatura humana. Responsabilidade. Quantas criaturas, por ignorância, que também não podemos julgar, se eximem desta responsabilidade. O grande medo que nós temos, o medo de assumir compromissos, o medo de que temos que nos desvelar, nos sacrificar, o medo que temos de falhar, de nos tornarmos incompetentes, a nossa visão. Então o ser humano, ele prima exatamente por fugir das responsabilidades. E aqui não é diferente, como nos afirma a nossa querida Joana de Ângelis. Nesse livro Luz no Lar, de Chico Xavier, Espíritos Diversos, Emmanuel nos diz: é um crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar perdão, piedade, e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Realmente o feto não tem como suplicar piedade e nem braços para se defender. Por isso Emmanuel considera um crime estarrecedor. E essa bela criatura que foi Mário Quintana, poeta e jornalista, que desencarnou em 1994, ele nos coloca aqui algo muito brilhante, muito ajustado, como diz o professor. Diz ele: o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior. Porque ao malogrado nascituro, rouba-se-lhe esse mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. E realmente, né? Rouba a oportunidade da vida, do amor, do carinho, do afeto, dos erros, dos acertos, das considerações e reconsiderações. Rouba tudo, porque rouba a oportunidade da encarnação. Grande bem criado pelo Pai para o nosso progresso. Só encarnando, aí está. Rouba essa oportunidade de estarmos em mãos tão delicadas que nos amam e a qual amaremos. Rouba a oportunidade do reencontro de almas que se digladiaram no passado
e que agora se reencontram para o amor. Quando eu vi uma foto recente, aliás, foi uma publicação no YouTube de siameses, um alisando o outro, e eu fiquei a imaginar, bendita e misericórdia a encarnação. Quer dizer, esses seres precisaram nascer jungidos, unidos fisicamente para se amarem, quando se odiaram e se detestaram no passado. É a lei de Deus. Vamos ao nosso amigo, do seu livro Dinâmica Psi. Aqui você estava novo, hein? Como a gente costuma dizer no baiano, estava um baiano porreta. Não é assim? Jorge André tem uma colocação magnífica, brilhante, para entendermos essa questão do aborto, das finalidades da vida, finalidades tão belas e tão inestimáveis. Diz ele, os espermatozoides, ao serem ejetados na ejaculação, no paroxismo, ele é romântico mesmo, paroxismo. Paroxismo é o ênfase, a intensidade do ato sexual, né? Principalmente quando ele é monógamo, onde há trocas energéticas, permutas magnéticas pautadas no amor, levariam consigo, claro, porque são oriundas do espírito, são os impulsos criativos, né, que vêm do espírito, da sexualidade profunda da alma. Isso está muito bem descrito por ele no livro Forças Sexuais da Alma, é outro livro. Então vem energias de amor, energias de aproximação, de troca, que permitiriam, através dessas energias, os deslocamentos nos condutos femininos, útero, trompa, aonde ali vai ocorrer a concepção, a união do óvulo com o espermatozoide, é na tuba uterina, porque agora mudou de nome, não é mais trompa de falópio. Mas a quantidade dessas células, em cada ejaculação masculina, né, é imensa. Por que tantos milhões de espermatozoides? Se só um vai ser premiado. O professor dizia que era o Romeu que encontra a sua Julieta. Encontro de Romeu com a Julieta. Só um é o premiado, escolhido, né? Com auxílio magnético dos espíritos de luz, como no caso de Alexandre, na reencarnação do Segismundo, e os outros milhões de espermatozoides. Esses envolvem o ovo. Houve ali já a concepção, já tem uma vida ali. E após o seu desaparecimento em volta do mesmo, continuaria uma coroa energética ovular, que iria sustentar e envolver com as suas energias dessas células, ou seja, o zigoto. Então cumpre uma finalidade dentro da lei de Deus, tudo tem uma razão de ser. Esses outros espermatozoides estariam cedendo as suas energias para criar essa coroa protetora, porque ali já tem a vida. Uma vida a se iniciar naquele momento, aonde já houve ali o processo de miniaturização do perispírito. E o espírito já está ali, acoplado, ainda no seu sono. Não é isso? Aí eu trouxe para vocês aqui o tal enxame de espermatozoides, doando suas energias em volta do zigoto, do ovo. Já está unido ali o espermatozoide escolhido, eleito, com o óvulo. Sim, uma coroa ovular, energética protetora. Você vai entender agora um pouquinho mais, segundo a colocação do professor. Olha só, o espírito ao reencarnar, sintonizando com o perispírito da mãe, no fundo é um encontro mediúnico, processo gestacional é um encontro mediúnico, de perispírito com perispírito.
Perfeito? O que é a mediunidade? Pensamento com pensamento, perispírito com perispírito. Então ele é atraído para esse setor de fecundação. Ali ele vai se inserir, miniaturizado, né, o perispírito, sob comando do espírito, claro, se ajustando ao ovo. E aí começa a ter o progresso, a divisão celular. E possivelmente utilizaria estas energias do envolvimento do ovo, desse campo energético que as células sexuais, os espermatozoides, podem oferecer. Então, aqueles 200 milhões ou 199 milhões 999 mil, porque só um é o ator dessa novela, eles não estão ali à toa, né? Eles estão ali para ajudar, eles estão ali para, né, depositar e formar essa coroa energética protetora. Essas energias, diz o professor, poderiam servir na solidificação de um campo de defesa. É um campo protetor mesmo, né? Um verdadeiro escudo energético. E não podemos esquecer que isso está às expensas do espírito. O espírito que vem para essa grande missão de retornar ao orbe. Ou seja, a fim de que o espírito reencarnante, desse modo protegido, pudesse tranquilamente, porque não podemos esquecer da ação, inclusive, dos obsessores, que pela lei de causa e efeito isso pode acontecer. Então isso tem que ser protegido a todo custo, de qualquer forma. Então, para quê? Para que ele utilizasse a sua fixação nos cromossomos, que já estão ali, né? São as bases do indivíduo adulto. Já tem tudo programado ali. Os cromossomos. Ou seja, o código genético das células embrionárias. Os genes, né? Por onde todo o código genético teria sua expressão. Não pode falhar absolutamente dentro dessa programação. Por isso, essa energia, esta coroa protetora, cumpre totalmente a sua finalidade. Se pudéssemos ter uma visão do ovo nesta fase inicial, 48 horas após a fecundação, isso está no livro Dinâmica Psi, quase não veríamos os espermatozoides vivos. Porém, como ele colocou, uma medalha ovular, com intensa aura protetora, a impedir, vejam bem, que vibrações de outra categoria perturbassem a harmonia do mais expressivo evento biológico. Fantástico, né? É uma doutrina tão pujante, nas mãos de um grande cientista e pesquisador, pode nos trazer, né, toda essa expressão. Olha aí. Olha a coroa ali, perfeita, né? Protetora, protegendo o ovo, protegendo a vida. Alguns espermatozoides aqui meio retardatários ainda estão presentes, né? Como a gente costuma chegar atrasado na palestra, eles também chegam atrasados, né? Mas como quem chega atrasado na palestra senta e aproveita, essa energia também será aproveitada, reforçando esta coroa protetora. Então o professor diz, sendo o aborto a perda dessa conjugação, de toda essa mecânica, de toda essa dinâmica, lógico que as energias aí contidas devem sofrer processos que vão se refletir na organização feminina, no corpo físico e no campo psíquico. Se der tempo, mais à frente eu falo da síndrome pós-aborto, que é muito grave, levando à depressão, transtornos ansiosos, sentimento de culpa, que chamamos de luto incluso. É a mãe que não deu a oportunidade da vida, a morte real. Então ela carrega esse sentimento de culpa, podendo gerar doenças e enfermidades. É isso que os nossos companheiros do governo
da Organização Mundial de Saúde tem que aprender. Que ali não é simplesmente algo inerte, inexpressivo. Ali tem uma vida segundo as comprovações científicas. Então, isso vai dar um reflexo na organização feminina com muito maior intensidade, se for provocado. O espírito, designado por motivos vários, a ocupar o cadinho reencarnatório, o faz, na maioria das vezes, em estado de sono. Aquela perturbação que, como diz o Livro dos Espíritos, é muito maior no processo encarnatório do que no processo desencarnatório. O espírito precisa estar nesse torpor, até para não prejudicar esse processo. Um pouco mais à frente ele acordará, né? Que vai depender do estágio evolutivo de cada espírito. Não tem uma receita de bolo, eu vou daqui a 2 meses eu vou acordar, ou daqui a 4 meses, ou só quando tiver 6 meses. Vai depender do estágio evolutivo, do espírito e da mãe. E esse processo de conjugação. Então, para não interferir no processo, é a nossa condição evolutiva que assim o exige. Então, diz o nosso querido amigo e professor, o processo do aborto, de qualquer natureza e grau, constitui sempre um sofrimento para o espírito. Claro, né? Sofrimento suportado e entendido quando as causas são compreensíveis. O aborto espontâneo, por exemplo. Porém, se as reações forem provocadas, o aborto induzido, delituoso, a fim de destruir o produto da concepção. Quando o espírito acorda, olha os 60 milhões aí, companheiros. 60 milhões acordando depois de 1 ano. E dentro de seu sofrimento descobre que foi desalojado por motivos desarrazoados, sem razão, vincula-se aos responsáveis e desencadeia o processo obsessivo. O campo para a instalação desse processo ficou aberto, desguarnecido, e sem defesa pelas vibrações desequilibrantes daquele que interferiu, seja o pai, seja a mãe, seja um conjunto, indevidamente no mesmo. Então, nós entendemos perfeitamente o processo da vida, o quanto temos que valorizar a encarnação e a vida. Defensores, agora Joana de Ângeles, insensatos do aborto delituoso, costumam alegar que nos primeiros meses nada existe. Simplesmente um ovo, é um coágulo, como muitos afirmam. Olvidando, esquecendo que, em verdade, o tempo de fecundação é de só menos importância. A vida humana em processo de crescimento merece o mais alto respeito, desde que, com a sucessão dos dias, o feto estará transformado no homem ou na mulher, que tem direito à oportunidade da experiência carnal por impositivo divino. É lei de Deus, nos afirma a nossa querida Joana de Ângeles. Dr. Keith Leon Moore, de 1925, ainda está vivo, professor de anatomia, 1925, ele está com 91, é caçula ainda do Jorge. Foi professor de anatomia na Universidade de Toronto. Olha o que ele nos diz. O zigoto e o embrião inicial são organismos humanos vivos, nos quais ali já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto. Em miniatura. Tudo já está ali. Código genético, as tendências, as predisposições, nossa personalidade, nosso caráter, nossos traços de caráter, tudo já está ali, em miniatura. Essa doutora que eu estimo muito para os estudos atuais, brilhantíssima essa criatura, a doutora Candace Pert,
na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, neurocientista, farmacologista. Ela faz a seguinte pergunta: o feto teria memória antes da formação do cérebro? Olhem o que uma neurocientista pergunta. Quer dizer, existe memória antes do cérebro? Ou seja, onde está essa memória? Ela não é cerebral. Ela é espiritual, perispirítica, vamos assim dizer. E é o que ela comprovou nesse estudo fantástico. Porque ela nos diz, doutora Candace Pert, do Instituto Nacional de Saúde Mental em Maryland, realizaram pesquisas mapeando, através de moléculas radioativas, identificando um grupo de neuropeptídeos que são fabricados pelo sistema nervoso, que permitem um diálogo do sistema nervoso com toda a nossa arquitetura, sistema imunológico, sistema endócrino, aonde nós trazemos em todos esses sistemas chamados memórias emocionais. Porque o neuropeptídeo, que é diferente do neurotransmissor é ali na sinapse nervosa, para veicular o pensamento. Os neuropeptídeos, eles são sintetizados nos ribossomos, mais propriamente no retículo endoplasmático rugoso da célula. E são cadeias pesadas, diferente dos neurotransmissores. Isso vai ao encontro daquele estudo que eu fiz, não sei se vocês se lembram, das células da glia. Porque as células da glia, elas trazem as emoções, porque vêm das memórias. E os neurônios trazem o pensamento com uma velocidade impressionante, de milionésimos de segundo. Células da glia chega a ser uma velocidade de décimos ou até segundos. Por que esta dissociação? Porque precisamos pensar naquilo que a gente está sentindo. Então, os astrócitos, oligodendrócitos, a micróglia, as células ependimárias, elas são responsáveis por trazer, através desses neuropeptídeos, as nossas emoções. E olha o que ela comprova, que todos nós temos receptores emocionais em todo o corpo. O que significa isso? Significa que estamos, à mercê das nossas emoções, inclusive no corpo, no sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, que muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, ou na sua totalidade, são involuntários. Por isso que se eu tenho antipatia por ti, ao me aproximar de ti, às vezes não conscientemente eu sinto taquicardia, sinto enjoo, eu salivo, eu entro em contração muscular. Por quê? É o neuropeptídeo que está trazendo uma emoção de repulsa em relação à tua pessoa, sem eu ter consciência, sem eu pensar sobre isso. O pensamento vem a posteriori. Pois é, né? Olha, o sistema nervoso, constituído do encéfalo e de toda a rede de células nervosas espalhadas pelo corpo, é a sede da memória, do pensamento e da emoção. Então não temos como fugir, companheiros. Está aí uma descoberta da doutora Pert para revolucionar a medicina. Porque o nosso corpo vai sofrer a ação dos pensamentos e das emoções. E de nossas memórias atuais, inconsciente atual, passado, inconsciente passado, onde estão os núcleos em potenciação, que serão atraídos pelo inconsciente atual, para manifestações na consciência, para a gente resolver. E a gente só vai resolver se entender. Autoconhecimento. Fantástico. Então, se a gente muda pelo autoconhecimento, ou pelo menos tenta mudar as nossas emoções, nossas células vão agradecer. E, para ser mais preciso, as nossas mitocôndrias. Por isso ela diz, as pesquisas dela diz que esses sistemas estão interligados, formando uma única rede psicossomática.
Nós somos essa rede. Não tem nada separado. Isso é visão cartesiana. Nós estamos ligados em rede, nesse holismo. Esse é o self, cuja essência é Deus em nós. Então, constatou-se, doutor Apert, que cerca de 60 a 70 desses neuropeptídeos, antes somente conhecidos como hormônios, neurotransmissores, endorfinas, fatores de crescimento, etc., constituem o principal meio de veiculação de informações dentro do cérebro e do corpo todo. Contando para isso, diz ela, com receptores específicos emocionais, que estão espalhados em todas as células, transformando o corpo, cérebro, num único sistema de comunicação interacional. Por isso o ditado, né? Somos o que pensamos, somos o que sentimos e somos o que escolhemos. Então, por essas experiências, a doutora Apert, constatamos que a memória independe do sistema nervoso. Está claro isso, né? Perfeitamente estruturado e funcionante. Porque já existem dezenas de neuropeptídeos circulando, desde a embriogênese. Mesmo no anencéfalo. Por isso defendemos a vida também do anencéfalo, porque ali tem uma vida. Feto que possui somente uma parte do córtex, mas tem um diencéfalo, cérebro ligado à função inconsciente, vegetativa das nossas emoções. Já tem neuropeptídeo circulante. Ou seja, a memória antecede a formação do sistema nervoso. E essa memória está onde? No corpo perispiritual, sob a regência do espírito. O que precisamos mais? Pergunto eu. Comprovações científicas de que ordem? Para comprovar a vida, a existência, a vida espiritual, antes do corpo físico. Não precisamos de mais nada, né, companheiros? Continuando a nossa pesquisa sobre o aborto, figuras notáveis da obstetrícia brasileira, como Álvaro Guimarães Filho, Domingos Delácio, isso não é do meu tempo, Ciro Tiari Júnior, Francisco Cerruti, fizeram uma declaração conjunta, obstetras brasileiros. Abortamento induzido significa eliminação de uma pessoa biologicamente viva. O nosso querido Erwin Schrödinger, um dos pais da física quântica, era um físico austríaco, ele tem um ditado que diz: todo padrão tetradimensional é determinado pela estrutura daquela única célula, o ovo fertilizado. Então, a partir do momento que há a fertilização, a fecundação, a união do óvulo com o espermatozoide, formando o ovo zigoto, já tem as bases do indivíduo adulto, chamado padrão tetradimensional. Qual é esse padrão? Comprimento, e eu tenho isso bem alto, né? Profundidade, largura e tempo, numa visão einsteiniana. Tempo e espaço são relativos à nossa existência. Todos nós temos aqui um tempo e um espaço para nos locomovermos. Este é o padrão tetradimensional que já está lá, determinado por este ovo fertilizado. Dr. Rupert Sheldrake, famoso biólogo inglês, bioquímico, nesse livro que todos deveriam ler, 7 experimentos que podem mudar o mundo. É um livro em português, muito interessante, desse biólogo inglês. Ele nos diz:
Aí, Rupert Sheldrake, biólogo e pesquisador inglês, ele crê que os sistemas vivos são por demais complexos. Nosso corpo é complexo. Nossas células são complexas. Nosso sistema nervoso central é complexo. Por quê? Segundo ele, porque estão baseados em informação altamente eficiente, oriunda de um campo imaterial, estruturador da forma. Ora, gente, ele está falando uma linguagem espírita aqui. Qual é esse campo imaterial estruturador da forma? Chamado campo mórfico ou morfogenético, que seria o responsável pela formação do ser, do corpo, do físico. Para nós é muito fácil, né? Qual é o nome? Perispírito. A gente está trazendo isso cientificamente. No Brasil, Dr. Hernani Guimarães Andrade, ilustre presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, lá de Bauru, que faleceu em 2003, desencarnou em 2003, chama esse campo perispirítico de modelo organizador biológico, MOB, M-O-B. Para quem não conheceu, aí está ele, o saudoso, querido Dr. Hernani Guimarães Andrade. Está aí, desencarnou em 2003, nasceu em 1913. Estaria mais idoso que o Dr. Jorge Andréia hoje. Estaria com 103 anos. Criador do modelo organizador biológico. É igual o campo morfogenético do Sheldrake, né? E que para nós espíritas é o perispírito. Isso é muito interessante. Estudos científicos, aí está uma ultrassonografia, demonstra que já tem ali, no embrião, uma individualidade embriofetal, muito nítida, acompanhada pela ultrassonografia. Na realidade, há até mesmo um conflito de interesses materno-fetais. Ou seja, é a mãe brigando com o filho, o que prova uma personalidade distinta do feto, isso do ponto de vista científico. Vocês vão perguntar, e é a pergunta que eu fiz. Ora, se houve um acordo, se houve uma concórdia entre mãe, desmembrada do corpo pelo sono físico, e o futuro encarnante, como está muito bem claro, descrito no livro Missionários da Luz, a reencarnação do Segismundo. Para que haja a concepção, ela tem que cumprir que lei? A lei de atração, e não a lei de repulsão. Senão vai ter o aborto provocado, espontâneo. Então, tem que haver uma atração. Para que haja uma atração fluídico-energética, por isso que doutrina espírita a gente tem que raciocinar. Tem que ter havido o quê? Um acordo. Por isso, nós espíritas dizemos claramente que não existe gravidez indesejável, nem pelo estupro. Houve uma aceitação. Se houve uma aceitação, houve uma permissão. Por que haveria um conflito de interesses materno-fetais? Numa personalidade distinta e a da mãe. Mas antes disso, nós vamos mostrar para depois a gente complementar o nosso raciocínio. Olha só. Há uma briga aí dentro, né? Conflito de interesses materno-fetais. E aí o doutor André Mellor, professor de medicina, biologia molecular, anatomia, bioquímica, do Medical College, em Geórgia, nos Estados Unidos, ele nos traz esse trabalho. Ele mostrou que há um mecanismo de defesa do feto que procura driblar o da mãe. Então, há um conflito de interesses materno-fetais. Por quê? Porque ele produz uma enzima
o feto, chamada de ido, para neutralizar o efeito do triptofano, que é o aminoácido responsável pela produção de células de defesa, tipo T, da mãe. Isso está publicado na revista Nature, de 1998. Então, vocês estão entendendo que há uma briga. Há uma briga, há um conflito de interesses. E o bebê acaba ficando, né? Ele ganha. Como é que nós vamos entender isso na visão doutrinária se houve uma aceitação no mundo espiritual? Porque nesse momento existe uma briga. Há um esquecimento? Pois é, nós temos que refletir, né? Olhem só, é fácil a gente entender. O espírito muitas vezes toma uma decisão. Eu quero ser bom, eu não consigo. Não foi o que Paulo falou? O bem que eu quero fazer eu não faço, no entanto o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Ou seja, muitas vezes tomamos uma decisão no mundo espiritual, quando chega no corpo, nós sucumbimos. Por quê? Bela pergunta, né? Vamos entender. Quando o espírito formata através do perispírito o corpo, estão ali as bases do indivíduo adulto. Está o código genético. Está nas nossas tendências, nossa personalidade, olha aí, personalidade distinta, própria, inteligência própria. Nossos caracteres, nossas experiências transatas nas energias mitocondriais, dos grânulos mitocondriais. Então o corpo ainda não decidiu. O espírito acordou com a mãe, mas o corpo ainda não. Nós trazemos ainda energias que precisam ser trabalhadas. Os núcleos em potenciação que nós precisamos trabalhar na existência. Porque a prova está aqui. É fantástico isso. O corpo ainda não está correspondente com o espírito, que tomou uma decisão de aceitar esta criança. Aí vem o período de adaptação, ali intrauterino, depois nasce, mãe briga com o filho, filho briga com a mãe, é todo um processo que eu chamo de fecundação. Não no sentido de gerar, mas no intuito de progredir. Por isso eu trouxe isso aqui para vocês. Modéstia à parte, isso aqui é obra minha. Aurélio, no dicionário da língua portuguesa, nos coloca fecundar não só como gerar e conceber, mas progredir, desenvolver. Então, desde o período, do momento espiritual de aceitação, até a desencarnação de um dos dois, tudo está conspirando e fomentando o processo de progresso. Que progresso? Espiritual. Progresso de reaproximação, ainda na nossa faixa. Processo de amor, quando lá atrás nós nos digladiávamos, nos dilapidávamos, vem a encarnação, processo único, indispensável e irrecusável, de reencontro de almas, de reaproximação de almas. Por isso eu trouxe aqui todo o processo. Ó. Aonde inicia-se a fecundação? Missionários da Luz, capítulo 13, a reencarnação, a do Segismundo. Então o processo começa aqui, ó. Adelino, desmembrado do corpo, que foi assassinado por Segismundo, Raquel, que foi o móvel desse triângulo amoroso, a mãe, os dois emancipados do corpo, e Segismundo ali a forma já infantil, do perispírito, já em processo de miniaturização, de restringimento. E olha o encontro aqui. Então eu chamo isso de fecundação espiritual, progresso espiritual, pré-encarnatório. E André Luiz nos coloca isso de uma forma de rara beleza. Ele diz, Segismundo ligara-se a mãe, a ela,
como a flor se une à haste. Então, diz André Luiz, eu compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria a carne de sua carne. Olha que coisa linda! Quando lá atrás Segismundo matou Adelino para possuir Raquel. Depois de todo um trabalho nas instâncias de dor, de sofrimento, eles se unem pelo livre-arbítrio, pelas escolhas, para escolherem a encarnação propícia de desenvolvimento espiritual, pela lei do amor. Começa ali no mundo espiritual, que eu chamo de fecundação espiritual. Depois, todo o preâmbulo, todo o prelúdio, que vem através do namoro, o ato sexual, antes da concepção, que eu chamo de fecundação, no sentido de desenvolvimento, pré-fecundante, antes da fecundação orgânica. É o namoro, é a troca, é o carinho, é o cruzar de dedos, é o beijo, são as conversas, é o prelúdio do amor. Aí vai ter o ato sexual. E aí o eleito é o primeiro a perfurar a camada, do ócito, e aí se torna óvulo. Esse é o Romeu que encontra a sua Julieta. Rompe a cutícula, do óvulo, do ócito, porque houve o ato sexual, lembrando que foi feita aquela coroa. O Jorge André nos mostrou, aquela coroa energética. Muito bem. Então, quando existe a fecundação, começa a vida. Está lá no Livro dos Espíritos, questão famosíssima 344. Em que momento a alma se une ao corpo? E os Espíritos responderam: a união começa na concepção, na junção, no casamento do óvulo com o espermatozoide. Mas só é completa com o nascimento. O instante da concepção, desde o instante, o espírito, designado para habitar certo corpo, a este se liga por o laço fluídico, perispirítico. O perispírito já se miniaturizou ali, que cada vez vai se apertando, até um instante magnífico em que a criança vê a luz. Vem um grito que o recém-nascido solta. Tem uns que não estão mais gritando, Então ele anuncia que se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Isso é muito lindo, gente. Nasceu. Ali começa a vida, melhor dizendo. Então, ele é o momento da concepção, tem auxílio espiritual. Olha Alexandre aí, utilizando todo o seu magnetismo, todo o seu olhar diferenciado para o espermatozoide, que é esse que irá fecundar. É o escolhido dentre 200 milhões de espermatozoides. E aí rompe-se a cutícula. E aí vem a gestação, os 9 meses. E aí é a chamada fecundação, no sentido de progresso, de desenvolvimento, fecundação pré-natal, antes do nascimento. Não preciso dizer a vocês que após tudo isso vem o parto. Esse momento mágico, e que nós, como naturalistas, temos que defender o parto normal. Tudo bem, quando é possível. Então, esse momento tão importante para a mãe, principalmente, que ela sente sair de suas entranhas aquilo que ela escolheu, ou seja, aquela flor unida à sua haste, aquela carne de sua carne, aquela alma de sua alma, como diz poeticamente André Luiz, fecundação natal.
fecundação durante o nascimento. Todo o trabalho de parto, contrações uterinas, até o momento do nascimento. A fecundação não para, porque após isso, olha a criança aí pedindo a vida numa cesariana, isso é uma foto que muitos conhecem, criança segurando a mão do médico, mostrando essa beleza que se chama vida, né? Essa é uma foto marcante. Lembrando que lá no Antigo Testamento, Jeremias 1,5, é uma comprovação da reencarnação. Pelo que está escrito no Antigo Testamento, eu acho que é indubitável, companheiros. Olha o que no livro de Jeremias está escrito. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Ou seja, conhecia de onde? Segundo outros segmentos religiosos, a alma é criada junto com o corpo. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Está em Jeremias. Comprovação clara, insofismável da reencarnação. Eu já te conhecia antes de seres formado no útero. E aí vem o período, nascimento, educação, crescimento, a amamentação, não podemos esquecer, primeiro leite chamado de colostro, toda essa união desse espírito com a sua mãe, depois começa a se tornar um pouquinho rebelde, e mais rebelde ainda na adolescência, cheia de espinhas, né, melhor dizendo, a famosa acne. Então a mãe participa disso, ou pelo menos deve participar, no sentido de progresso, no sentido de desenvolvimento, fecundação pós-natal, após o nascimento. Então vocês estão entendendo que começa lá no mundo espiritual? E vocês acham que terminou? Terminou não. Um vai desencarnar, geralmente a mãe. E aqui, no desencarne de Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna, quem vem receber o espírito do filho? Sua própria mãe. Está lá em Obreiros da Vida Eterna. Chamamos isso de fecundação pós-encarnatória. Após a encarnação da mãe, que continua velando pelo filho. Vejam que coisa linda, gente. Aí eu fico a imaginar o que o aborto provocado não gera, impedindo todo esse processo lindo, incomparável, desde o mundo espiritual até o retorno de um deles ao mundo espiritual, que não necessariamente precisa ser a mãe, pode ser o filho que desencarne antes. Por isso, doutora Joana Wilhelm, psicanalista de São Paulo, nos diz, se conceituarmos inteligência como a capacidade de se autogerir mentalmente, tudo que o feto faz, né? Adaptar-se, adequar-se a situações novas, selecionar condições, aproveitar experiências, o que implica aprendizado e memória, podemos concluir que, de fato, elas estão presentes no feto desde o período inicial da gestação, desde a formação do ovo, que já tem ali um padrão tetradimensional, uma individualidade embriofetal. Então, vocês estão vendo aqui a participação da ciência, né? E aqui alguns exemplos, né, para a gente encerrar. Ainda teria muito mais coisa para a gente falar sobre esse capítulo tão importante do aborto. Só para apenas citar este livro, Do Feto à Criança, pela psicanalista italiana Alessandra Piontelli, que ela analisa um caso de gêmeos bivitelinos. Era uma menina e um menino, por isso são gêmeos bivitelinos, com duas placentas, né? Ela analisou pela ultrassonografia na 16ª semana. O que ela descobriu na ultrassonografia?
que a menina era espevitada. Devia ser baiana, espevitada. E a menina, então, ela buscava o irmão era tímido, que ele se escondia, botava as mãozinhas nos olhos, se escondia atrás da placenta. Vejam bem isso. Depois ela acompanhou após o nascimento. O que aconteceu? A menina era extrovertida e o menino tímido, introvertido. E já acontecia lá no útero. Segundo o estudo de Alessandra Piontelli. Mais um ou dois caizinhos, pode ser? Antônio de Casper, pesquisador americano, em 1982, nos traz um estudo muito interessante. 5 semanas antes do parto, ele fazia leitura em voz alta de histórias infantis. 3 dias depois do nascimento, 2 histórias eram lidas para o bebê. Uma conhecida, a que eles conheceram antes, né, de vir ao lume, antes do nascimento, e uma desconhecida. O que aconteceu? O que ele observou? Que as crianças sugavam com mais frequência quando ouviam a história conhecida. Pois é, tinha a memória ali já no útero, né? Nesse livro fantástico, A Vida Secreta da Criança Antes do Nascer, de Thomas Verne e Johnny Kelly, há um caso interessantíssimo do bebê Cristina, que foi relatado pelo professor de ginecologia e obstetrícia da Universidade de Uppsala, na Suécia, Dr. Peter Freyberg. O que aconteceu? O que ele comprovou? Que a criança rejeitava a mama da mãe, mas não rejeitava outras mamas, não rejeitava a mamadeira. E aí ele foi pesquisar, foi conversar com a mãe. O que ele descobriu? Que no início da gravidez, a mãe não queria ter essa criança. O pai queria, prevaleceu a vontade do pai. A criança nasceu e passou a rejeitar a mãe, desde o início da gestação. Comprovando com isso, mais uma vez, a individualidade distinta, a inteligência própria. Ou seja, um espírito ali. No aborto, temos 2 vítimas. Para a gente encerrar, teríamos mais trabalho para apresentar, mas mostrando quais são as 2 vítimas do aborto. Do bebê inocente, que foi abortado, e da mãe, da sua consciência destroçada. Olha que foto forte. O aborto deixará um vazio muito difícil de preencher. Sentimento de culpa. Vazio existencial. Num trabalho na Espanha, da síndrome pós-aborto, comprovou que 70% das mulheres que abortaram padeciam da síndrome de pós-aborto, que afeta grande parte da população feminina na Espanha. As mulheres padecem de depressão, ansiedade, transtorno do pânico, chega a maltratar as crianças e tem uma vontade de morrer pelo suicídio. Sentimento de culpa, né? Aqui está a síndrome pós-abortiva, muito complexa, falaríamos aqui bastante tempo sobre ela, mas, a título só de esclarecimento, isso gera distúrbios psicológicos, sentimento de culpa, ansiedade, alheamento e depressão, tendências suicidas, interrupção dos laços de afeto com crianças, porque se eu for lidar com criança, eu poderia estar repetindo isso, é a culpa. Então, elas se distanciam das crianças. Distúrbios alimentares, muito ligados ao transtorno da ansiedade, alcoolismo, uso de drogas, comportamento de culpa, de autopunição e quadros psicóticos reativos. Então, para encerrar, uma mulher que aborta intencionalmente carrega o sentimento de culpa. É isso que temos que mostrar aos órgãos governamentais, Organização Mundial de Saúde, fazermos equipes e levarmos esse trabalho
para a defesa da vida, porque é a nossa missão, a missão dos espíritas. Não esqueçam que está lá em Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ide e pregai. Vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai. Pregai isso, a vida que confere a todos nós a oportunidade de amarmos, e não, como diz Mário Quintana, um roubo infinito. Então, carrega a culpa, que é o luto incluso, porque a mãe não aceitou a morte real. Há um sentimento de perda, de responsabilidade, trazendo sofrimento e depressão, que surge geralmente à época da menopausa. Por que na menopausa? Porque por conta dos distúrbios hormonais, com o envelhecimento, é o mesmo processo. Começa a haver um desprendimento, as mulheres começam a se interiorizar, a menopausa propicia a questão da mediunidade. Então, há uma autovisão de si próprio, onde eu errei, inclusive conteúdos de vida passada. Por isso, entendemos, na medicina, os distúrbios psicológicos muito intensos do quadro climatérico, da menopausa. Porque, no fundo, é um quadro mediúnico. E como não somos lá flores que se cheiram, vamos atrair os espíritos concernentes ao nosso quadro evolutivo. Isso acontece na tensão pré-menstrual, como acontece na menopausa, no período climatérico. Eu já vi mulher na menopausa enlouquecer, entrar em quadros psicóticos de alto grau, muito sérios. Então, companheiros, o assunto é maravilhoso, é extenso, digno de um seminário mais amplo, para que possamos nos unir em defesa da vida. Que a vida seja cada vez mais essa grande oportunidade que o Pai nos dá para nos melhorarmos, para não sofrermos esse roubo infinito, como diz Mário Quintana, e que possamos aqui nos amar, nos acolher, nos abraçar e dizermos uns aos outros: queridos companheiros, estamos juntos, pelo menos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Muita paz.